Aceitem todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo: Deus está acompanhando. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 8, eu vou ler do versículo 26 ao 31. Dizem assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E, correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que leis? E ele disse: Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Hoje é 21 de agosto de 2024. Grandioso Deus, é no nome do teu Filho Jesus Cristo que aqui estou em oração. Te apresento todos os que estão me ouvindo, a família de todos, resolve as causas de cada um. Apresento a minha família, minha vida, essa missão, todos, enfim. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei o tema para a palavra do dia dizendo: Deus está acompanhando. E hoje eu quero falar exatamente para você que tem um parente, que tem um amigo, quem sabe até um conhecido mesmo, que você considera, onde essa pessoa ainda não recebeu a salvação em Jesus. E isso é óbvio que nos preocupa. Quantos de nós que professamos a fé em Cristo hoje, por misericórdia de Deus, chegou até nós o esclarecimento do Evangelho pela palavra de Deus? Quantos de nós temos um parente, um primo, um irmão, um pai, uma mãe, um filho, uma filha, um tio, uma tia, que ainda não professam esta mesma fé, que ainda não entregaram seus caminhos ao Senhor? Jesus é o Salvador. Então isso nos preocupa porque diz respeito à vida eterna. A gente sabe que todo ser humano vai ter uma vida eterna. O ser humano, já disse aqui em outras palavras, reflexões, o ser humano não é eterno. O único que tem esse atributo é Deus. O ser eterno é aquele que nunca teve princípio, ou seja, ninguém fez Deus, e nunca terá fim. Deus nunca morre. Já nós, seres humanos, tivemos um princípio. Nós um dia nascemos através da barriga de nossa mãe, saímos de lá e estamos vivos hoje. E depois da morte ou o arrebatamento da igreja, todos nós teremos uma vida eterna. Então, o que preocupa a gente, que por misericórdia está nos caminhos do Senhor, com muita dificuldade, às vezes caindo aqui, trombando ali, mas se erguendo novamente, o que nos preocupa é aquele parente, aquele amigo, como eu já disse, aquele conhecido que a gente considera que ainda não está nos caminhos do Senhor, e também até mesmo as pessoas que a gente não conhece, como foi o caso aqui do personagem que Filipe, ele teve a orientação do Espírito Santo para ir pregar aquele homem que Filipe certamente não conhecia pessoalmente. Então o Espírito Santo se preocupa com a alma e nós também nos preocupamos com as almas.
Esse texto base é muito conhecido, fala exatamente da difusão, né? Da distribuição, da divulgação, né? A palavra certa que eu queria dizer era difusão do Evangelho, e Filipe foi aquele evangelista que pregou em Samaria, e ele estava em um determinado lugar quando recebe a orientação do Espírito Santo para ir até a Gaza, que estava deserta, e lá ele ia ter alguém para ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus, né? A alma sedente de uma pessoa. Observe que esse homem estava sozinho naquela carruagem, tá certo? E ele estava lendo o profeta Isaías. Talvez ele tivesse com algum... como é aquela pessoa que fica carregando ali, controlando a charrete e tal, né? Porque ele era um homem importante. Mas quem estava lendo, ou seja, quem estava sedento por Jesus, ou por conhecer aquele homem chamado Jesus, que Isaías estava mostrando o seu sofrimento, né? Quem estava sedento era aquele eunuco, né? Aquele homem que era importante, era superintendente de todos os tesouros da rainha de Candace, né? Então, gente, nós sabemos que Filipe foi convidado a subir no carro. Enquanto ele não foi convidado a subir, a entrar no carro, Filipe corria, né, ao lado do carro. Eu fico imaginando essa cena, né? Olha, Jesus, o que é que você está lendo? E tá, o cavalo puxando a carruagem e Filipe correndo, maratonista. É assim o verdadeiro evangelista. Não precisa estar montado, né, em cima de um carro de luxo, carro importado, ou não, em cima de uma aeronave, pregando em outros países. Não, na tua rua, na minha rua, tem alguém que precisa dessa palavra, e a gente pode pregar como Filipe, trocando espaço para frente e para trás. Só que Filipe estava correndo, porque a carruagem do homem estava, né, em movimento. Aí o homem convida Filipe: vem cá, rapaz, sobe aqui, entra aqui no meu carro. Evangelista, missionário, isso é para mim em primeiro lugar. Nunca se antecipe a tomar uma decisão, antecipada, antes de que a pessoa que está te ouvindo falar de Jesus te convide para algo, né? Porque tem gente que vai pregar o evangelho aos domingos na casa de alguém, ou no hospital, ou sei lá, em qualquer lugar, e já, olha, tem água para mim aí, capaz de dizer assim, então um pedaço de doce também? Não, faça a obra de Deus, e se o homem convidar, e se você achar adequado você participar de alguma coisa que ele está oferecendo, já como uma nova criatura, né? Aí você, um copinho de refrigerante, olha, eu estou na missão, não posso tomar agora, muito obrigado. Se insistir, você toma para não ficar deselegante, mas nunca diga, olha, estou com sede, eu quero um refrigerante. Então, é uma lição que a gente aprende com esse missionário Filipe, que estava evangelizando, esperou a oportunidade. Então, mais na frente a gente vê que ele foi, aquele homem creu, foi batizado ali e se tornou realmente um convertido pela palavra de Deus. Eu quero dizer, como eu dei o tema hoje dizendo, Deus está acompanhando, aquele homem lá no deserto, né, aquele homem no caminho, que talvez só estava ele, o condutor da carruagem, ele não tinha igreja por perto, não tinha um apóstolo por perto, Filipe não estava perto, talvez Filipe nem soubesse que ele existisse. Mas Deus estava acompanhando, Deus estava monitorando ele, Deus estava observando a sede que ele estava tendo, sentindo pela palavra de Deus, e Deus providencia alguém para resolver essa questão da sede espiritual do homem. Então, se Deus acompanha, eu fico me lembrando de Nínive, né? No livro de Jonas, capítulo 3, a gente encontra, não vou ler por causa do tempo, mas o versículo 1 ao 7, a gente vê que antes, quando Jonas, né, ele teve recebeu a comissão da parte de Deus para ir para aquele lugar, para anunciar e pregar o arrependimento. Nínive estava muito devastada de pecados.
Aí ele disse, não, Senhor, aquela cidade não. Aí procurou se esconder, a gente sabe a história que ele tentou se esconder em um navio, depois Deus preparou um grande peixe, engoliu Jonas e deixou ele exatamente onde ele não queria ir. Bom, o que me chama a atenção é que os homens de Nínive, o versículo 5 de Jonas capítulo 3, diz que eles creram em Deus, na palavra que Jonas estava falando a respeito de Deus, e eles proclamaram um jejum, vestiram-se de saco, que era um sinal de humilhação, desde o maior até o menor. Diz que a palavra que chegou ao rei de Nínive, essa palavra, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si os seus vestidos reais, sua roupa, quem sabe tirou a coroa também, e cobriu-se de saco, em sinal de humilhação também, de arrependimento. E diz mais o versículo 6 que ele se assentou sobre a cinza, estava arrependido. E ele fez uma proclamação para que fosse divulgado em Nínive como um mandado do rei e dos seus grandes. E aquela proclamação era que nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem ou provassem coisa alguma, tipo de comida, né? Nem desse pasto ao animal, nem que eles bebessem água. Pela primeira vez eu vejo os animais, tadinhos, tendo que jejuar. Veja, foi ordem do rei. Eu aprendo a lição aqui. Deus, apesar de Jonas nem querer saber daquele povo de Nínive, achava que aquele povo estava perdido, mas Deus estava acompanhando, e o coração do povo era um coração que mais tarde tinha conversão, como se converteram. Eu me lembro de Zaqueu, já nos dias de Jesus. Aqui é a conversão do Evangelho de Jesus. Nos tempos de Jonas, foi exatamente o arrependimento para que o povo deixasse a sua vida devassa de pecado. Aqui é Zaqueu, quando o evangelista Lucas, eu não vou ler também por causa do tempo, no seu capítulo 19, versículo 8, 9 e 10, diz que Zaqueu, quando ele ouve Jesus chamá-lo, né? Jesus manda ele descer daquela figueira, ele desce, recebe Jesus, e quando ele recebe a palavra de Jesus, o seu coração ele é mudado, convertido, ao ponto de Zaqueu, que era um homem assim, vamos dizer assim, meio que não muito honesto nas coisas fazendárias, né, na fazenda daquele lugar, que ele é um homem público. Aí Zaqueu diz, olha, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Versículo 8 de Lucas 19. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, sim, por certo, ele fez isso, defraudou muita gente. Aí ele diz, eu vou restituir 4 vezes mais. Veja como o poder do Evangelho de Jesus, ele é transformador. Quando ele entra de verdade no coração de uma pessoa, há mudança, há transformação, porque o Evangelho de Deus é o poder de Deus, né? O versículo 9 desse capítulo 19 de Lucas, Jesus diz assim para todo mundo que estava diante de Zaqueu e de Jesus, hoje veio a salvação a esta casa. A casa que ele estava falando não era a casa de Zaqueu, de tijolos, mas sim a vida de Zaqueu, a casa espiritual. Ele diz, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu queria falar mais, queria ter tempo para isso, mas eu quero concluir dizendo para você, para a senhora, para o senhor, que talvez estejam, preocupados, vocês, com aquele parente que ainda não se decidiu por Jesus. Talvez esteja aí numa vida descontrolada, nos vícios, tanto do álcool como da química da droga, como na prostituição, no jogo, na mentira, da infidelidade conjugal, e você diz, não tem jeito para essa pessoa. Olha, a mensagem de Deus hoje para
acalmar teu coração, essa é o título que eu dei. Deus está acompanhando, tá? Cada passo dessa pessoa. E no momento certo, como aquele eunuco, essa pessoa também vai receber Jesus e sua vida será mudada. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Jessé.